Amém? Amém. Como é bom estar na casa do Senhor, numa data tão importante para nós cristãos. É a Páscoa, a data em que nós celebramos a ressurreição de Cristo. Quando nós nos lembramos daquele sacrifício na cruz que nos deu a vida eterna. Então, hoje nós do Ministério Infantil estamos aqui para esclarecer que existem duas Páscoas. Quantos têm conhecimento que existem duas Páscoas? Pois é, existem muitos cristãos que não têm esse conhecimento, não sabem que existem duas Páscoas. Uma que só serve para um divertimento, aquele que é passageiro, momentâneo, e há uma outra que traz um real significado, com um sacrifício enorme da cruz, mas que nos traz a vida. Então nós vamos começar agora. Nós temos uma cesta de ovos aqui atrás, que está sendo segurada pela professora Solange, onde nós temos o versículo em 1 Coríntios 5:7b, que diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, que é o que simboliza exatamente a nossa Páscoa. Amém. Então nós vamos começar com a primeira figura, que é o ovo cor-de-rosa, que o Guilherme vai mostrar para a gente agora. Nós temos aqui duas figuras. Uma simboliza a Páscoa comercial e a outra vai simbolizar a Páscoa bíblica. Nós vamos falar agora do animal da Páscoa. Na Páscoa comercial, nós temos o coelho como principal símbolo, um animal que está sempre presente nos momentos de alegria das crianças. Mães vestem as crianças de coelhos, dão coelhos de pelúcia para presentear. Realmente, muitas pessoas não têm conhecimento que esse não é o animal da Páscoa. Mas, do outro lado, no lado B do nosso ovinho, nós podemos perceber que nós temos outro animal. Na Páscoa bíblica, o animal símbolo é o cordeiro. Isso nos lembra da primeira Páscoa, quando, em Êxodo, a partir do capítulo 7, versículo 14, nós podemos ler sobre as 9 pragas que Deus mandou ao povo do Egito, para que o povo de Israel fosse livre. Então, depois dessas 9 pragas, o Senhor falou a Moisés sobre a 10ª praga, que viria a falecer todos aqueles, os primogênitos das famílias da terra do Egito. E nessa Páscoa, o Senhor ordenou que fosse morto um cordeiro, e com esse sangue que fosse passado no batente das portas, esse seria o sinal da aliança com o Senhor. E que esse cordeiro fosse assado e alimentasse toda aquela família. E por isso, esse é o nosso símbolo da Páscoa. Aquele sangue nos batentes da porta, ele nos remete, ele nos lembra, foi um aviso que Jesus seria sacrificado por nós, que seria o sangue derramado em um cordeiro que tiraria os nossos pecados. O segundo ovo de cor verde ele vem nos falar sobre o alimento da Páscoa. Quantos aqui gostam de chocolate? Eu acredito que a maioria, muitos poucos não gostam, na verdade. Pois é, mas na Páscoa as lojas ficam repletas de ovos que simbolizam a Páscoa. Muitos acreditam que ao comer um ovo de chocolate estão celebrando a verdadeira Páscoa, porém não é assim. Nós sabemos que na Páscoa, na última Páscoa de Jesus aqui na terra, a comemoração dele com seus discípulos foi com pão e vinho. São os dois alimentos da Bíblia que simbolizam a Páscoa. E ele disse, ele comeu pão, ele bebeu vinho, repartiu entre os discípulos e disse que toda vez que comerdes e beberdes, que lembrasse o sacrifício dele na cruz por nós. Então nós temos como símbolo bíblico alimento, pão e vinho. O terceiro ovo de cor amarela, ele vem nos trazer uma reflexão sobre qual é a verdadeira atividade da Páscoa. Muitos acreditam que na Páscoa, com o feriado prolongado, é tempo de sair e se divertir, ver a família. Claro, não é que ninguém tem que ver a família não, gente. É porque, realmente, muitos acham que a atividade maior dessa festa cristã é você estar descansando, não fazendo nada. Mas trabalhar ninguém quer. Na Páscoa todo mundo quer descansar. Mas, do outro lado desse ovo, nós vemos a figura de Jesus orando. Porque naquela noite em que ele sabia que seria preso e condenado,
Jesus orou para estar preparado para morrer pelos nossos pecados. E é por isso que nós devemos lembrar que naquele dia Jesus não descansou. Jesus orou, Jesus falou com Deus a respeito daquele sacrifício para poder suportar na cruz todo aquele mal que era meu e seu, toda aquela dor que nos iria trazer a paz. Portanto, nós também podemos orar na Páscoa e agradecer a Deus por esse sacrifício tão belo que Ele fez por nós. O ovo número 4, que aqui é a cor roxa, ele vem nos trazer o sentimento da Páscoa. Hoje em dia, muitas pessoas comemoram a Páscoa e desejam uma feliz Páscoa. Isso é feito por tradição, primeiramente, e por divertimento. As pessoas entregam cartões, felicitações. Hoje em dia tem o Orkut, o Facebook, que é tão bonitinho mandar um cartão, Feliz Páscoa. Mas nós sabemos que esse não é o verdadeiro sentimento da Páscoa. Aqui nós temos um dos símbolos do sofrimento de Jesus. Sabemos que a Páscoa para ele não foi feliz na sua última Páscoa. Sabemos que com este símbolo que foi posto sobre a sua cabeça foi simbolizado o rei dos judeus e que o sofrimento que ele passou, tudo aquilo que ele suportou era nosso. Então, nós sabemos que o sentimento dele não foi realmente uma alegria naquele momento, mas aquela tristeza, aquela cruz, ela sim pode nos dar a verdadeira felicidade. O quinto ovo, de cor vermelha, ele vem nos falar sobre o presente da Páscoa. Hoje em dia, a Páscoa, assim como o Natal, virou um feriado comercial. Então, muitos querem dar presentes, querem presentear ou um cartão, ou um presente, um ovo de chocolate, como nós já dissemos aqui. Porém, ele enfatiza que o importante da Páscoa é receber. Mas, na verdade, o presente da Páscoa não é isso. O outro lado nos mostra a cruz, o símbolo, onde Deus escolheu dar o seu Filho por nós. Ele não quis receber nada em sua última Páscoa, mas Ele deu a sua vida por amor a nós. Ele suportou, assim como disse em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus naquele dia, Ele não escolheu dar, Ele não escolheu receber, mas Ele escolheu dar a sua vida pelo próximo, por nós, que Deus tanto nos ama, de forma tal que Ele deu seu único Filho, para que sofresse no nosso lugar. Então, em vez de receber, nós devemos lembrar que Deus nos deu Jesus Cristo na cruz. E hoje Ele nos quer dar o maior presente que nós podemos receber, que é a vida eterna. Amém. O último ovo, ele vem nos lembrar do vazio da Páscoa. Como a Páscoa hoje em dia, a Páscoa comercial, traz uma alegria momentânea, um divertimento que é passageiro, muitas pessoas, no domingo de Páscoa, já estão tão cheios e enjoados de comer ovos de chocolate, e isso não chega mais a satisfazer. E logo após isso, as crianças, ou até nós mesmos, somos tomados por um vazio e por uma tristeza que o mundo não consegue explicar, mas que nós sabemos. Quantos já se sentiram tristes e vazios logo após uma festa? Porque isso acontece porque o pecado, ele separa o homem de Deus, e todo aquele que não sabe o valor do Senhor, todo aquele que não tem conhecimento de quem é Deus na sua vida, ele vai se sentir vazio e triste. Então, esse vazio é um vazio passageiro que simboliza tudo aquilo que nós não temos no mundo. Mas, do outro lado, nós nos lembramos que é o terceiro dia, no domingo de Páscoa, quando aquelas mulheres que seguiam Jesus foram visitar o corpo no seu túmulo. E chegando lá, um anjo disse para elas, conforme estava em Mateus 28,6, Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Então nós nos lembramos que o verdadeiro vazio foi aquele sepulcro que ficou naquele lugar. Aleluia. No corpo de Jesus não há um corpo. Nós sabemos que Ele ressuscitou, está sentado à direita do Pai por nós. Aleluia. Aleluia, Jesus. E nós sabemos que o presente que Jesus quer nos dar nessa Páscoa, como Ele já deu a sua vida por nós, é a vida eterna. Então, assim como está em Apocalipse 3,20, Jesus diz, eis que
estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então todo aquele que se sentir vazio e triste nessa noite, pode sim entregar sua vida a Jesus, porque Ele é aquele que muda a história, Ele é aquele que transforma as realidades. Então, essa é a mensagem da Páscoa que nós gostaríamos de trazer para todos vocês. Agora, as nossas crianças vão cantar um cântico que celebra a Páscoa, a verdadeira Páscoa.